Só que Zacarias, nesse versículo aqui, irmãos, que eu vou ler, mas não vai ser em cima dele que eu vou estar ministrando hoje. Lucas 1,18. Então Zacarias disse ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em idade. Aí eu quero ler com você 1 Pedro 3, 18, parte A, que quer dizer assim, que nos diz assim a palavra do Senhor. Perdão, 2 Pedro. 2 Pedro 3, 18, parte A. Amém? A palavra do Senhor diz assim, 2 Pedro 3, 18, parte A. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. Ali, Zacarias disse: como podeis fazer isso se eu já sou velho? Mas o Senhor, ele ministrou comigo: crescei. E nós, irmãos, seres humanos, nós temos o nosso ciclo de vida, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz, depois a gente morre, a gente envelhece e a gente vem a morrer. Esse é o ciclo da vida natural. E isso acontece também com as plantas. Elas nascem, elas crescem, elas dão seus frutos e depois elas vêm também e elas morrem. Assim também são com os animais, né? A gente tem um gato lá em casa, ele chega um bebezinho, está crescendo, não vai reproduzir porque já tem um jeito nele, mas ele tem um tempo de vida também. E nós também somos assim. E esse crescimento, irmãos, é natural. É natural o crescimento. É natural o desenvolvimento na vida do ser humano. Só que, nós vemos que hoje em dia, principalmente as crianças, elas crescem muito rápido. Elas crescem rápido. Mal a gente vê, daqui a pouco já está fazendo um mês, daqui a pouco já tem 6 meses, daqui a pouco já vai fazer 1 ano. Se você não vê sempre, quando você encontra, aqui a gente tem a Yasmin, que está com o bebê, quer dizer, já não é uma bebê, né? Ela já é um hominho. A Vanessa, que vai há algum tempo, não fazia tempo que nós não nos víamos, quando viu o Samuel, está um menino enorme. Então a criança, ela cresce muito rápido, nós crescemos muito rápido. Só que, e a palavra diz, né, que nós temos que crescer. Quando isso não acontece, irmãos, tem problema. É porque está acontecendo alguma coisa de errado. Quando não acontece o crescimento natural no processo da vida, está acontecendo alguma coisa. Se vê que a criança não desenvolve, a criança ela começa a falar umas palavrinhas. No começo é bonitinho, fala errado, fala 2 palavrinhas, daqui a pouco faz 1 aninho, faz 2 aninhos, a criança não desenvolve aquilo, algum problema tem, porque o normal é o crescimento, é o desenvolvimento. E quando isso acontece, a gente sabe que os pais se preocupam. A gente tem até uma pessoa de perto que aí observou que a criança estava com algumas limitações, então eles já correram para o médico, porque estava com algum problema. Então isso é normal, os seres humanos nós temos que crescer, só que nós, seres humanos, no físico, a gente percebe, porque é visível aos olhos. E também a gente tem o crescimento social, emocional e o espiritual. Esse crescimento social, emocional e espiritual, isso a gente usa o termo de maturidade. A gente precisa ter essa maturidade. A gente precisa desenvolver socialmente, a gente precisa saber conviver com outras pessoas, a gente precisa ter outros amigos. Ninguém consegue viver sozinho, o ser humano não foi
Então a gente precisa ter esse desenvolvimento, a gente precisa ter um desenvolvimento emocional, de saber que eu quero essa caneca desse lado, então tem que ser desse lado. Mas se for aqui, qual é o problema? Não tem, a gente tem que ter um desenvolvimento emocional também. Eu não posso me abalar por pequenas coisas, eu tenho esse desenvolvimento também tem que acontecer na minha vida. Como o desenvolvimento espiritual também precisa. É necessário, principalmente agora, que nós estamos falando com a igreja, com o cristão, com o povo de Deus. Nós precisamos desse crescimento espiritual. E o Senhor, Ele tem falado, Ele tem ministrado muito comigo. Essa pandemia, a gente correndo atrás de fazer coisas diferentes, trabalha com mulheres e faz live, e estuda, e aí tem que ministrar mais vezes. Então a gente tem que buscar mais, a gente tem que buscar. Então, irmãos, quando a gente não tem esse crescimento, a gente é imaturo. Então alguma coisa está errada. Por que tem pessoas que não conseguem desenvolver, principalmente o espiritual? A palavra do Senhor que nós lemos aqui, 2 Pedro 13, ele fala, crescer. Ele manda todo mundo crescer. Ele fala assim, você está separado para pastor, você tem que crescer. Você é evangelista, você tem que crescer. Não, ele fala de uma maneira geral. Crescer na graça e no conhecimento. Graças a Deus. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Crescer. No livro de 1 Coríntios 3, 6. 3. Nos diz assim. É o Paulo dizendo aqui para a igreja de Corinto, tá, irmãos? Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não serias, porventura, carnais? E não andais segundo os homens? Aqui Paulo, é como se ele chegasse aqui na igreja e falasse dessa forma que ele estava falando ali com a igreja de Corinto, era o povo de Deus. Só que era um povo, era uma igreja que tinha dons, tinha tudo, irmãos, mas tinha também contenda, fofoca, o pecado estava tudo ali dentro. Então era um povo carnal. Por que eles eram carnais? Porque eles ainda não tinha acontecido a transformação na vida deles. E eles ainda necessitavam de leite, eles ainda precisavam que pegar na mão dele e falar, isso aqui não pode, isso aqui é pecado, não faz assim, vem para cá, vai para lá. Não podeis ainda comer um alimento sólido, tem que comer leite. E qual que é a evidência desse povo aqui? Não pude te falar como espiritual, mas como carnal, como a meninos em Cristo. Aleluia. Então a igreja de Corinto, infelizmente, ela tinha essa problemática dentro, no meio dela. Você conhece a palavra, você sabe. No livro de Hebreus, vocês já vão entender onde que eu quero chegar. No livro de Hebreus 5, do 11 ao 14, nos falam assim. Hebreus 5, do 11 ao 14. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porque vos fizeste negligentes ou lentos para ouvir, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais que vos tornes a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haverdes feito tais que necessitais de leite e não de sólido.
mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados, constantemente repetido para discernir tanto o bem quanto o mal. Então essas duas passagens, irmãos, tanto Hebreus quanto 1 Coríntios 3, foi escrito para crente antigo já, crente de caminhada. Tanto Paulo quanto o escritor de Hebreus faz essa referência. Faz a referência à igreja de Deus, que já era para estar ensinando, ainda tem que ficar, ela tem que ser ensinada ainda, tem que mostrar o caminho, tem que dar leitinho. E a palavra que nós lemos diz: crescei, crescei, crescei em graça e conhecimento. Crescei. É isso que o Senhor Ele quer para mim e para você, que eu e você cresça. A gente não pode mais ficar da forma que nós estamos, irmãos. A gente precisa crescer, a gente precisa crescer. Então os dois são a mesma coisa. Aleluia. O Senhor tem trabalhado na nossa igreja, tem trabalhado com cada um em particular. E os irmãos que estão aqui nessa noite, eu não sei em que área, eu não sei em que você precisa mudar e crescer, mas você precisa. Você que está me ouvindo em casa, o Senhor quer que você cresça. Deixa de ser menino, tem que crescer na fé. Olha as coisas que estão acontecendo, olha a palavra se cumprindo, olha Jesus voltando. E nós estamos agindo como meninos na fé, necessitando de leitinho, necessitando de ser acariciado, necessitando de ser mencionado. Irmãos, não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você cresça. E a única forma de crescer é o alimento sólido, que o Paulo diz. Eu não posso te dar um alimento sólido. Eu queria, mas eu não posso. Eu tenho que te dar leite. Esse alimento sólido. No físico, irmãos, no físico, o leite é importante para o bebê. Até uma certa... Tem crianças aí que mamam até mais tempo, porque não se alimenta direito. Tem limitações com alguma coisa, então o leite supre ele. Então, no físico é... Só que chega um momento, o adulto, ele deixa de tomar leite. O adulto deixa de tomar leite. Muitos adultos não gostam de leite, porque é um alimento para criança, para menino, para bebê. É um alimento que é de fácil digestão. E no espiritual, o leite que é mencionado aqui é o nosso início da nossa caminhada. É aquele início que a gente aprende sobre o amor de Deus, que a gente aprende sobre a graça, sobre a comunhão, que a gente quer estar dentro da igreja, que a gente quer estar ouvindo todos os cultos, todas as palavras, que a gente quer estar em todos os lugares que a gente sabe que vai estar falando da palavra de Deus. O leite aqui é quando eu aprendo que eu tenho que me arrepender dos meus pecados e mudar. O leite aqui é quando o Senhor Ele fala para mim, na palavra dele, e eu obedeço. Então o leite é o rudimento da palavra, é o início, é o começo. Só que, irmãos, aqui, hoje o mais novo convertido é a irmã Cidinha. Já faz um tempinho, né, irmã? Faz um tempinho já que a irmã está vendo conosco. Nós não somos mais meninos na fé. Nós não somos mais. Nós não poderíamos ser, pelo menos. Nós já deveríamos, pelo tempo de caminhada que nós temos, a gente já era para ser mestre, como nós lemos aqui na palavra. Já era para mim não ter mais medo do microfone. Já era para saber que eu tenho algo para oferecer. Que eu já sei, pelo menos os rudimentos, o princípio, o início, aquele comecinho eu sei, porque eu aprendi. E a palavra do Senhor vai crescer.
crescei, crescei, crescei. Então nós precisamos, irmãos, crescer. Nós precisamos crescer. Quando a gente ouve uma palavra dessa forma, até mesmo para mim, Deus tratou isso aqui primeiro comigo. Aí sai do comodismo, pai, eu não vou ministrar de novo, você é pastor. Aí cai quarentena, 2 cultos, um sou eu e ele, e outro é ele, daí eu vou arranjar quem para vir aqui no meu lugar? Então, chega um momento que o Senhor ele coloca eu e você no estreito, que a gente tem que começar, irmãos, a buscar, a querer algo mais sólido da parte do Senhor, a ter que querer estudar. Então, quando a gente ouve, quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, mas hoje eu comecei, Senhor, já estou me movimentando. Porque, irmãos, principalmente agora, a quarentena, o povo não, infelizmente, o povo não está muito afim de saber, de buscar Deus, de estudar a palavra, de participar de culto. O pessoal não está muito afim, não. Me perdão dizer para você. Porque são meninos. Porque são crianças ainda. E eu até falei, quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, Senhor, essa palavra, o Senhor leve lá pessoas do Senhor que não são mais meninos, que são homens e mulheres de Deus, mas que precisam sair da zona de conforto. Eu fiquei muito temerosa. Falei, Senhor, eu sei que algumas pessoas não sei que orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor leve lá homens e mulheres de Deus, que eles precisem saber que você não é mais menino. Está na hora de crescer. Viu, dona Cícera? Não é mais menininha não, viu? Já está agindo como mulher de Deus mesmo, evangelizando, ganhando alma. E é isso que o Senhor espera de mim e de você, porque nós temos para oferecer, nós temos para dar. Nós já aprendemos o início, pelo menos. E o que eu vou ficar só no início, só no raso? Crescei na graça e no conhecimento. Crescei. Nós agora, nós não, né? A gente sempre teve um pedacinho de terra lá em casa, 1,5 por 1, eu acho. E agora a gente se mudou de plantar uns temperinhos lá. E o pastor sempre lidou com um hortelã, o bendito não pegava. Só que agora, irmãos, está assim uma floresta de hortelã em casa. Por quê? Ele persistiu ali na mudinha, que não queria pegar. Todo dia ele vai lá, dá uma regadinha. Todo dia ele vai lá, de tarde, de manhã e de tarde ele vai lá e ele rega o hortelã. Tem algum matinho, alguma coisa lá, ele cuida. Ele está cuidando daquilo ali para que aquilo ali viesse crescer. Aí do hortelã já foi para cebolinha, agora já tem cheirinho verde, já tem um alecrim, já tem 2 pés de bolo. A irmã estava bênção lá em casa. E a coisa mais maravilhosa, vai fazer o suco, vai lá na hortinha, pega o hortelã fresco. Coisa mais maravilhosa. Mas por que cresceu? Porque teve um cuidado, teve um empenho, teve um esforço. Não jogou o hortelã lá, e cresceu sozinho. Teve que cuidar, teve que ir lá mexer, teve que ir lá adubar, às vezes teve que trocar de vasinho. E é isso que tem que ser, eu e você com a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus venha, nós venhamos crescer em graça e conhecimento. A gente tem que, irmãos, ler a palavra, estudar a palavra. Peraí, deixa eu acompanhar para mim não fugir. Aleluia. Então a gente precisa, irmãos. O Senhor ele bateu muito uma tecla. Então, Dri, Yasmin, irmã Diane, Alex, não preciso nem falar, Vanessa, Bancidinha, Tonho, vocês que estão aqui, Lara, Laís, Pastor Márcio, a gente precisa. O Senhor ele falou assim para mim, crescei. Não estacione, cresça. O Senhor quer que eu e você cresça. Não tem mágica, irmãos. Não tem mágica. E o que é o alimento sólido? Acho que sou eu, papai. Hebreus 5,14. Aleluia. Não, peraí, só um minuto.
Aleluia, 5,14. Vamos ver o que está aqui. Mas um mantimento sólido é para os adultos, os perfeitos, e os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmãos, um alimento sólido é isso aqui. São para os adultos. É isso aqui. É para mim e para você. Se eu jogar isso aqui na mão de uma criança, ela vai fazer florzinha, vai fazer carinha, vai rabiscar, vai tirar uma página e não vai fazer bom uso. Mas aqui está falando que esse alimento sólido é para os adultos, para que eles venham exercitar os sentidos, para que a gente venha ler, para que a gente venha meditar, para que a gente venha crer em tudo que está escrito aqui. E a gente só vai conseguir isso, irmãos, quando nós pegarmos isso aqui para ler. Só que não adianta eu só pegar e ler. Eu tenho também que aplicar na minha vida. A gente está fazendo o estudo com as mulheres e até essa semana eu estava falando com um casal e ele falou assim: mas sabe quem está crescendo mais nesse estudo? Porque eu estou buscando para oferecer um alimento. Agora, o que vocês estão fazendo com o alimento de vocês? Vocês estão guardando? Primeiro, vocês já estão pegando um alimentinho, uma papinha, vamos dizer assim, porque já está prontinho e está dando na boca, né? Então eu estou buscando, estou fazendo e estou entregando para você. Você vai ter que comer isso daí, digerir, ruminar e de alguma forma também fazer isso daí crescer dentro de você, para você também poder distribuir. Porque não adianta eu buscar, eu saber o que é, mas eu não aplicar, irmãos. Porque também lá no livro de Tiago fala assim que nós mesmos nos enganamos. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando vós com falsos discursos. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu conheço, todo mundo conhece de cor, mas a gente vive o Senhor é meu pastor. Então não adianta, irmãos, eu saber e ficar falando da boca para fora só. Eu preciso que a palavra entre, crie vida dentro da minha vida e que me transforme e que eu cresça, que eu venha a crescer. Aleluia. Estou finalizando já, tá? Quero que acabe. 7 horas? 6 mil. Então, essa é a maturidade que o Senhor quer que eu e você tenha. A maturidade, ela é vista na hora da adversidade, na hora do problema, na hora da dificuldade. É nesses momentos que a gente mostra se nós somos maduros ou se nós somos crianças. Zacarias perguntou para o anjo: como podes acontecer isso, se eu sou velho? No livro de Eclesiastes também diz: e lembra-te do teu Criador enquanto na sua mocidade, nos dias da sua mocidade. Eclesiastes 12. Antes que venha o dia mau. Zacarias era velho, irmãos. Não sabemos, quer dizer, nós sabemos pela resposta que ele deu para o anjo, que a fé dele já não era mais aquela fé que ele tinha antigamente. Deixou enfraquecer. Então, o que o Senhor ele pede para mim e para você? Que a gente venha crescer, irmãos. Que a gente venha fazer desse tempo que nós estamos tendo nas nossas casas um tempo proveitoso. Que a gente venha buscar o Senhor, que a gente venha crescer, porque ninguém que está aqui, nem mesmo os jovens, já conhece o suficiente de Deus para falar de Deus. Todos nós conhecemos. Então está na hora de começar a buscar, a querer comer um alimento mais sólido. Chega de leitinho, irmãos. Vamos crescer, porque senão
o anjo vai trazer uma resposta. O anjo vai trazer uma resposta que vai nos deixar muito felizes. Essa foi a mensagem lançada dia 6 de janeiro para o mês de junho. O anjo vai trazer uma resposta, porque Deus ouviu a tua oração. Só que, se o anjo chega para mim e fala assim: estou aqui, Deus ouviu a tua oração, vai acontecer isso. Se eu for menino, então a que hora? Cadê? Quando? Não, mas eu quero agora. Falou, eu quero. Se eu tiver maturidade, irmãos, eu vou saber que eu tenho que esperar o tempo de Deus. Deus já respondeu. Glória a Deus, Deus vai fazer. O tempo, Ele sabe. Quanto tempo Zacarias servia dentro do templo? Por que na velhice o anjo apareceu? De repente era o momento que estava pronto. Quanto tempo eu e você serve dentro do templo? É esse mês que o anjo vai trazer a resposta? Então nós temos que estar prontos, irmãos. Nós temos que estar prontos. Ele não pode encontrar nem o menino, nem o imaturo. E de repente, se ele pegar eu e você velho, não é em estatura, não é no físico, porque o Paulo está falando aqui é no espiritual. Aí a gente não acredita em mais nada. Já estou tanto tempo esperando. Jesus vai voltar. Aí eu vou receber a minha bênção lá na glória. Mas o Senhor está falando que vai ser aqui, que o anjo vai vir trazer a resposta aqui, irmãos. Então o que o Senhor Ele tratou no meu coração é que quando essa resposta vier, quando o anjo vier trazer, não sei de que forma, não sei que resposta, mas você tem que estar na posição de uma pessoa madura no Senhor, para você entender e para você receber. Então que você fique com essa palavra e você medite nessa palavra. Lembre-se do tempo que você era criança e você entrou pelas portas da casa do Senhor. Lembra como era gostoso? O Senhor ia falando, pastor, nada vai me faltar. Era uma alegria, o Senhor colocava a gente nos passos verdejantes, realizava os desejos, e abençoava aqui, e movia dali, e a gente era uma bênção. Só que a gente cresceu. A gente hoje, nós somos homens e mulheres de Deus. A presença do Senhor, quantos anos de conversão? E o que é que tem acontecido na minha e na sua vida? Então que a gente venha olhar, irmãos, para a nossa história e ver em que posição eu me encontro hoje. Cada um vai se autoavaliar, mas o Senhor Ele fala para mim e para você: crescer, crescer, crescer em graça e em sabedoria, em graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.